Então vamos lá, vamos hoje falar sobre classificação de espaços confinados, segundo a NIOSH, que ela é uma norma, né? Ela é uma referência para nós dentro da NR33, que trata sobre os espaços confinados, assunto esse que a gente já vem conversando aqui, e ela pode ser usada como referência, como eu falei há pouco. Ela não é uma legislação brasileira, a NIOSH ela é um instituto nos Estados Unidos que trabalha em prol da segurança do trabalho. Então eu quero dividir a tela com vocês aqui para a gente falar sobre a classificação dos espaços confinados baseado na NIOSH. Então, para isso, vou dividir minha tela aqui com vocês. Estamos aí agora, você consegue me acompanhar aqui, né, nos slides. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, de acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, que é a NIOSH, como eu comentei com vocês, é importante a gente saber disso, a NR33, né, ela não traz nada a respeito da NIOSH em si, mas a gente pode sim usar isso como uma referência para a gente em relação à classificação de espaços confinados para o nosso dia a dia aqui no Brasil. O que seria uma classificação de espaço confinado? A classificação de espaço confinado, que a gente vai abordar aqui hoje, é diferente de você falar, por exemplo, de tipos de espaço confinado. Tipos de espaço confinado seria eu falar de reatores, silos, caixas de passagem, caldeira, tubulões, enfim, existe uma variedade grande de tipos de espaço confinado. Mas aqui não. Aqui a gente quer trazer de fato uma classificação, e essa classificação ela é dada em classe A, B e C. Então, voltando aqui, vamos para essa classificação. Esse é um módulo mais curto, acredito que a gente conclua aqui em 20 minutos, 25 minutos, talvez até menos do que isso. O que é um espaço confinado classe A? Então vamos lá na íntegra. Apresenta uma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde, termo esse usado em NR33, conhecido como IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde. Ou seja, uma dessas três características. Vamos lá. Concentração de oxigênio inferior a 16% ou superior a 25% ao nível do mar. Isso já dá uma referência para a gente então do que é IPVS. Se o oxigênio estiver abaixo de 16, se estiver superior a 25, a gente chama do enriquecimento de oxigênio, te expliquei isso no módulo anterior. Aí aqui na sequência, próxima possibilidade que classificaria o espaço confinado como classe A, imediatamente perigoso à vida e à saúde. Inflamabilidade de 20% ou mais, limite inferior de explosividade, LIE, limite inferior de explosividade. Também temos um módulo sobre isso, né? Lá atrás, antes do teu curso, falamos sobre os limites inferiores e superiores de inflamabilidade. Terceiro ponto que classifica então um espaço confinado como IPVS segundo a NIOSH. Toxicidade igual ou superior ao que a OSHA, Administração de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos, indica como sendo uma concentração IPVS do gás ou substância que está no ambiente. Vou começar de novo. Toxicidade igual ou superior ao da OSHA, ou OSAS, né? Você pode pronunciar das duas formas. Entenda. O que nós usamos como referência no Brasil para os limites de tolerância? A NR15. Mas existe também a CGIH, que é a nossa referência da OSAS, dos Estados Unidos. Então, o que a gente pode fazer aqui uma adequação? Toxicidade igual ou superior ao limite de tolerância. Então, quando a toxicidade, quando a concentração do agente, ele é superior, ou ele é igual, na verdade, né? Igual ou superior ao limite limite de tolerância dado pela NR15 ou pela CGIH, nós novamente falamos de uma atmosfera IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde. Então, esses são pontos importantes aí para que a gente possa entender a classe A de classificação dos espaços confinados, conforme a NIOSH. Continuando aqui, nós vamos falar do classe B. O que seria o classe B? Apresenta uma atmosfera perigosa, mas
não IPVS, não imediatamente perigosa para a vida e a saúde. Ou seja, é possível que o trabalhador desenvolva doenças ou lesões caso não adote as medidas de proteção adequadas, né? Não tenha as medidas de controle adequadas, podendo essas, por sua vez, ser os EPIs ali, ou outras medidas que a gente já tratou aqui, como as medidas de engenharia, né? Por exemplo, que são as medidas de proteção coletiva. O espaço de classe B se caracteriza por ter uma ou mais das seguintes características. Então entenda, uma ou mais. Apresentar um nível de oxigênio de 16,1% a 19,4% ou de 21,5% a 25% ao nível do mar. Importante você percebe que ele sempre fala ao nível do mar, né? Por quê? Porque quando a gente usa essa referência de uma concentração de O2 ideal, que é o 20,9, a gente está falando a nível do mar. Então, se tiver uma altitude muito superior a essa, isso muda, tá bom? Então, é importante você também ter essa informação. Não sei onde você está fazendo esse treinamento, né? A gente já teve clientes aqui na EHS, até no Chile, por exemplo. Então, teria diferença em relação a isso. Ter um nível de inflamabilidade entre 10 a 19% do limite inferior de explosividade. Então, esse limite de inflamabilidade, o LIE também, inferior e superior de inflamabilidade. Muitas vezes no aparelho aparece como LEL, né? LEL, que é o limite de explosividade, mas ele está em inglês, né? É Low Explosive Limit. Seria a mesma coisa, então essas siglas podem variar um pouquinho, LE, mas a gente está falando dos limites de inflamabilidade. O importante é você entender o limite inferior e o limite superior. Não vou voltar nisso aqui, mas a gente tem aula sobre isso, né? Eu creio que você assistiu ali essas aulas. Se tiver dúvida, pode deixar aí na plataforma, o professor responde também. Toxicidade, abaixo da encontrada em uma atmosfera de PVS, mas ainda acima do limite de exposição de longo prazo permitido pela USAS. Então, quando você olha limites de tolerância dentro da NR15 ou mesmo da CGH, nós temos limites de tolerância de tempo STEL, que são tempos curtos de até 15 minutos, e você tem tempo longo de TWH. TWH não, TWI, né? E o que significa isso, né? Traduzindo, é uma exposição de 15 minutos e uma exposição de 8 horas. Então, assim, eu tenho limite de tolerância para a exposição de 15 minutos, eu tenho limite de tolerância para a exposição de 8 horas. E isso, claro, é diferente. Há exemplo do ruído, por exemplo. Mas aqui estamos falando de toxicidade, estamos falando de produtos químicos. Então, o que ele está te dizendo aqui? Cara, se a concentração é abaixo do limite de tolerância, beleza, né? Tipo, eu tenho uma classe B. Mas ainda assim está acima do limite de exposição de longo prazo. Cara, então assim, no STEL de curto prazo está abaixo, mas no de longo prazo está alto. Eu também tenho um problema ali. Tá? Também tem uma outra forma de ver isso, que seria você falar de 50% da dose, que seria 50% do valor limite de tolerância, que é um padrão que a gente usa aqui no Brasil. Né? Então, se você tem lá um produto como o CO2, que não pode exceder 25 ppm, cara, a partir do momento que chegou na metade disso, eu já estou no meu nível de ação, ou seja, eu tenho que tomar uma atitude. Então isso é importante entender também. Então existe a higiene ocupacional, que é um pouco do exemplo que eu estou dando aqui, dos limites de tolerância, né? Assunto muito relevante, particularmente gosto bastante, acho que o profissional de segurança do trabalho tem que entender disso, e muito mais do que o trabalhador, claro, mas aqui você como trabalhador, como supervisor ou como profissional de segurança do trabalho, você vai medir o quanto você deve se aprofundar nesse assunto. Eu acho que esse é o grande ponto aqui, tá bom? Então, esses são pontos importantes para que a gente possa melhorar a nossa compreensão e as nossas liberações de trabalho no espaço confinado. Deixe suas dúvidas aí na descrição do vídeo ou dentro da plataforma, se você estiver fazendo pela plataforma, e a gente vai te respondendo aí essas dúvidas com certeza, tá bom? E a gente vai para o classe C. Então, voltando aqui a tela para vocês, a gente vai para o classe C. O que seria esse classe C? O seu potencial de perigo não chega a ser realmente significativo e não requer modificações no procedimento de trabalho. Apresenta um nível de oxigênio dentro da faixa de 19,5 a 21,4 ao nível do mar. A inflamabilidade é de 10% ou menos do limite inferior de explosividade. Então, eu estou falando que a inflamabilidade é menor que 10, eu estou falando que o nível de concentração de oxigênio está entre 19
0,5 e 21, ou seja, está dentro da nossa faixa aceitável, né, que vai ali em média dos 19 aos 23. E aí, por último, ele fala da toxicidade. A toxicidade é abaixo do limite de exposição de longo prazo permitido para cada gás, estabelecido também pela OSHA. Então, traduz isso para a NR15, eu estou abaixo dos limites de tolerância, falando de uma forma simples, para você entender, tá bom? Esse é um classe C. Então, obviamente, qual que é o espaço confinado ideal para a gente liberar para os nossos trabalhadores? Seria esse espaço confinado classe C. Espaço confinado no qual nós conseguimos saber que está ok. E eu posso transformar, é claro, um classe A para a classe C, e essa deve ser a nossa função. Então, através das medidas de controle, através de insuflar um ar, exaurir um ar, deixar o espaço confinado aberto, fazer a limpeza dele, definir quais a forma de fazer isso, horários de entrada e acesso, porque a gente sabe que a questão de temperatura influencia diretamente, muitas vezes um produto que é mais volátil, como o metano, por exemplo, ou os produtos da cadeia de VOC, vapores orgânicos voláteis. Então, vapores orgânicos voláteis, logo, se eu tenho uma temperatura maior, eu tenho uma maior volatilização desses produtos, logo eu vou ter concentrações maiores dentro do espaço confinado. Então, entenda, nosso dever como vigia entrante, supervisor ou profissional da saúde e segurança do trabalho, engenheiros e técnicos, é de fazer um trabalho onde eu tenha um espaço confinado seguro para o meu trabalhador, e isso, pegando aqui pela NIOSH, seria um espaço confinado classe C. E como eu tinha comentado com vocês, logo no início, né, desse módulo, é sim um módulo mais curto, mas de bastante relevância para que a gente entenda que existe então essas classificações aqui. Então, para vocês, se você quiser ler isso aqui com calma, vou passar rapidamente aqui os slides, mas isso te dá a possibilidade de fazer a pausa, né? Então, classificação aqui da NIOSH, classe A, classe B, classe C. Então, é isso dentro do nosso treinamento, espaço confinado, te esclarecendo melhor o que são as classificações do espaço confinado segundo a NIOSH. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa parceria, obrigado por ter assistido e ficado comigo até aqui. E vamos para o próximo módulo, a gente se vê lá em breve. Forte abraço!